Beleza, então vamos lá. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando a primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como é de praxe, vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Ok, deve chegar para vocês aí agora a minha tela. Beleza. Show. Beleza. Tá, disciplina então, Linguagem de Programação 2. O que estudaremos nessa disciplina? Nós vamos estudar uma linguagem de programação chamada PHP. É uma linguagem de programação muito utilizada no mundo todo e nós vamos aprender a usar essa linguagem de programação e desenvolver alguns exemplos durante o semestre. Logo, provavelmente no final do mês que vem, a gente já deve começar a usar essa linguagem de programação também com um banco de dados, tá? Antes, deixa eu mostrar para vocês qual que é a lógica dessa linguagem de programação. É PHP com um banco de dados e o servidor. Deixa eu achar uma imagem aqui na internet que ajuda a ilustrar essa brincadeira. Essa aqui eu gostei muito. Deixa eu pegar essa imagem e mostrar para vocês. Olha que essa imagem está pequena, hein, só? Tá bom, não tem problema não. Já sei. Vou abrir ela aqui. Será que se eu salvar ela aqui, eu consigo depois pegar ela? Vai assim mesmo. Olha só. Só que eu vou aumentar aqui no browser para a gente ter uma noção. Peraí que eu consegui ela já num tamanho maior, eu acho. Aí, ela só ficou muito mais bonita. Perfeito. O que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? Olha só, vamos lá, vamos começar da direita para a esquerda. Aqui, ó, nós temos um pontilhado com o título Internet, tá? E aqui do lado direito nós temos Web Browser. Então, quando você olhar para essa imagem e você ver esse Web Browser, o que significa isso? Significa algum internauta com um dispositivo qualquer com acesso à internet, seja um celular, notebook, tablet, o que for, tá? Ele está usando algum tipo de equipamento computacional que tem acesso à internet e aqui no exemplo desta imagem, ele está usando um web browser. Como? Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc. Ok? Para a gente aqui não interessa muito qual é o browser que ele está usando, porque a gente aprendeu lá em engenharia de software que as tecnologias HTML e CSS a gente nem estudou, né? A gente estudou mais um pouquinho de HTML e JavaScript. Que, se você quer criar um browser, um navegador na internet, esse browser seu, ele tem que ser compatível com HTML, JavaScript e outras coisinhas mais, certo? Então, todos os browsers deveriam ser compatíveis com essas tecnologias. Todos esses navegadores devem ser capazes de, ao digitar um endereço na internet, o que acontece? Vamos simular isso aqui na prática. Você, ó, eu abri aqui o Google Chrome. Se eu digitar aqui mysql.com, ó, digitei no meu browser mysql.com. Quando eu dou Enter, o que acontece?
apareceu uma página para mim. O que aconteceu desde o momento que eu dei o Enter no endereço mysql.com até o momento que apareceu essa página para mim? A gente tem esse ciclo aqui, ó. Foi digitado lá no web browser mysql.com. Esse seu web browser, através da estrutura da internet que vocês vão aprender nas disciplinas, né, principalmente redes, teve uma solicitação de comunicação com um determinado servidor. Tem um web server, aqui, ó, aí a gente passa para a parte central da imagem. O web browser fez a request page, que é a requisição de acesso a uma página. No nosso exemplo aqui, mysql.com. Esse request page, através das tecnologias que vocês provavelmente estudaram com os outros professores, de TMS, TCP/IP, etc., o seu web browser, ele faz um request page para um determinado web server. Este web server vai fazer lá os seus processamentos e vai te dar um send output HTML. Esse send HTML output é o que chegou para mim aqui, ó. É isso que chegou para mim aqui, ó, essa página. Essa página, se eu já expliquei isso para vocês em outras disciplinas, se eu clicar com o botão direito do mouse nela e clicar em exibir código-fonte da página, foi isso aqui que o meu web browser recebeu lá do web server que eu fiz o acesso. Eu fiz o acesso a mysql.com, lá nesse web server mysql.com, aconteceu alguma coisa lá que ele enviou o send HTML output, que era isso aqui, ó. E isso aqui, o meu web browser traduziu nessa página que eu estou vendo. Eu tenho quase certeza que eu expliquei isso muito parecido para vocês quando a gente estudou HTML e JavaScript. Porque nós colocamos os nossos códigos HTML e JavaScript lá em uma conta nossa do data center. E quando você digita o endereço da sua conta do data center, né, eu vou mostrar isso aqui daqui um pouco, acontece a mesma coisa. Então, retomando. O browser faz uma requisição, essa requisição, esse request page chega num determinado servidor, e esse servidor ele devolve uma página para o meu browser. Agora, o que a gente vai concentrar é entender o que acontece aqui dentro desse web server quando a gente fala da tecnologia de PHP com banco de dados, tá? Dentro desse web server, quando nós estudamos as disciplinas, eu vou até voltar nelas aqui, ó. Eu estou na minha conta de professor, que é aquela conta que eu uso para explicar para vocês. Tem aqui uma disciplina de engenharia de software que a gente fez no semestre passado, ó. Na disciplina de JavaScript, mais especificamente, né? Ó, nós fizemos aqui, ó, alguns códigos. Fizemos aquele jogo da cobrinha, um jogo da forca e um jogo da velha, lembra? Deixa eu acessar esse jogo da velha aqui, ó. Como é que eu faço? Quando eu digito no meu browser, prof.sqlweb.com.br, vamos lá, vou explicar. Deixa eu só ir molhando a garganta de vez em quando aqui, porque ela precisa acostumar. Olha o que acontece. Digitei prof.sqlweb.com.br. O que é esse endereço? O endereço é o endereço do meu web server. Então, o meu web browser, que é o Google Chrome, está fazendo um request page lá para o meu web server. Meu web server é prof.sqlweb.com.br. Quando eu coloco /es, /velha, eu estou falando lá para o web server que eu quero acessar uma página que está dentro da pasta es/velha. Então, aqui, ó, dentro do meu público HTML é a raiz, dentro da pasta es, dentro da pasta velha. Então, ele vai acessar esse index.html. Quando eu der Enter, tá aí, ó. O que tem dentro dessa pasta velha que está dentro da pasta ES? Tem esse código.
que aparece para o internauta desse jeito. Mas se a gente mandar exibir aqui o código-fonte, ó, código-fonte da página. Esse foi o arquivo que foi enviado, ó, tá? Ou seja, que é esse arquivo aqui, ó, index.html. Ó, se a gente editar ele numa outra aba, você vai ver que é exatamente o mesmo conteúdo, ó. Aqui nós colocamos códigos HTML e JavaScript. Ok? Que chegou isso para o internauta. Que é um jogo da velha aqui que a gente fez, né? Nós implementamos isso no semestre passado. Ok. Então, você já entendeu essa parte do mecanismo aqui que eu queria, ó. Que é saber que acontece um request page por um browser de um internauta. Esse request page dispara um processo no nosso web server e, eventualmente, podem ser processadas páginas PHP e essas páginas PHP podem fazer interação com o banco de dados. Quando nós fizemos esses exemplos aqui na disciplina de JavaScript no semestre passado, nós não fizemos nada com a interação de banco de dados. Quando nós usamos esses exemplos, vamos pegar esse aqui da Furca. Furca. Todos esses exemplos que nós implementamos, nós usamos apenas as tecnologias HTML e JavaScript. E com essas tecnologias acontece uma simples transferência do arquivo que está lá no servidor para o browser do internauta. Ok? Agora, como nós vamos trabalhar agora com scripts PHP, com a linguagem de programação PHP, nós vamos ter, diferentemente, ó, vou voltar aqui porque essa parte é importante. O que chegou aqui para o browser do internauta foi uma página com código HTML e JavaScript. Quando o internauta está clicando aqui, ó, esse algoritmo que nós criamos em JavaScript está sendo processado lá dentro do browser do internauta. O processamento desse código aqui é lá dentro do browser do internauta. O que aconteceu? O browser requisitou a página para o web server pegou aquele conteúdo e mandou de volta para o browser e o processamento está acontecendo lá dentro do browser do internauta. O que nós vamos ter de diferente agora? Nesse exemplo, toda a inteligência do software está em JavaScript, sendo processada no browser do internauta. Nesse modelo que a gente começa a estudar hoje, eu tenho algoritmo e inteligência sendo processada na linguagem de programação PHP lá dentro do web server. Eventualmente, a gente vai ver mais para o final do mês que vem ainda, que essa inteligência, esse algoritmo PHP que é processado lá no web server, pode também interagir com o banco de dados. É isso que a gente vai estudar nessa disciplina, tá? Bom, vou fazer um primeiro exemplo aqui. Vamos lá. Aliás, eu vou seguir, eu acho melhor a gente seguir aqui, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês entenderem essa parte? O que acontece agora é que as páginas que a gente começa a desenvolver para a internet agora, elas terão uma parte de inteligência e algoritmo que roda lá dentro do web server. Eu falei para vocês que esse código do jogo da velha foi simplesmente a transferência de um arquivo do meu web server para o browser do internauta e esse processamento aqui, ó, ele acontece no browser do internauta. Ok? O que nós teremos de diferente agora é que quando eu digitar uma página agora dentro... Quando eu digitar agora no meu web browser uma página,
A requisição vai para o web server e será processado um arquivo PHP. Esse arquivo PHP é um algoritmo, vai ter variável, vai ter um monte de coisa lá e vai ter esse processamento. E mais para frente a gente vai aprender isso com o banco de dados também, ok? Bom, o que muda? Vamos dar só mais 20 segundos para o padre terminar de tocar o circo, sim. 15 horas tem que tocar o sino 15 vezes, é isso? Não? Quem conhece esse toque das 15, o que significa? Tem missa às 3 da tarde? Que legal. Era 5 horas da tarde, mas lá não se 7 vezes. Ah, tá. Ah, então é o horário da missa que toca. Então, acho que a igreja tá vazia, porque ele tá tocando muito, né, velho? Hein, gente? Entendi. Tá certo. É, porque numa baita da segunda, 3 da tarde, tô achando que ele tá muito feliz tocando esse sino. São muitas badaladas. Não, todo dia, a gente já tá acostumado aqui, né? 3 horas, a gente faz essa pausa. Acho que a gente pode começar a fazer uma oração durante a tocada do sino, no meio da disciplina, né? Aqui. Então, na hora que o JavaScript começa a rodar, a gente começa, Pai Nosso. Tocou o sino, a gente para o script, JavaScript, pega... Não. Ó. Aí, vamos lá, vamos seguir aqui então. Então, olha só, o que muda, né? Para a gente, nessas tecnologias que nós estamos usando aqui. Ó. Nós vamos continuar usando essa conta que nós já temos no data center. No meu caso, o meu usuário é o prof. No caso de vocês, vocês já têm o usuário aí, vocês já estão habituados. Eu vou usar essa pasta que eu criei aqui de LP2, tá? E aí, quando eu for criar um arquivo dentro dessa pasta, o meu arquivo, ele vai ter uma extensão PHP. Então, vou criar aqui, ó, o meu arquivo P1. Peraí que eu apertei um botão errado aqui. E ele fez alguma coisa no meu notebook. O som, alô, bom, parece que continua o som na gravação. P1.php. Então, criei um arquivo lá na minha área do data center. Quando eu falo data center, gente, vocês têm que entender que quando eu falo lá no data center, é onde está o meu web server. Então, quando eu falo para vocês, fiz um acesso na minha conta do data center, significa que eu estou tendo acesso a um computador que está dentro de um prédio que eu não faço a menor ideia de onde que é. Eu diria que muitos usuários têm essa mesma situação, porque quando você contrata uma conta no data center, você está fazendo o quê? Eu preciso de um computador na nuvem, na internet, para colocar serviços, seja sites, seja o que for. E eu tenho várias empresas que fornecem esse serviço. Então, você normalmente pesquisa essas empresas na internet e elas vão te dar um usuário e senha, exatamente como eu fiz com vocês aqui. Eu entreguei um usuário e senha para vocês e falei assim, ó, nesse link, se você entrar com esse usuário e senha, você tem acesso a um painel de controle, e nesse painel de controle você tem os serviços que estão disponibilizados lá nesse data center. Então, nada mais é do que um computador que está em algum lugar, que disponibiliza alguns serviços baseado no seu usuário e senha, tá? Então é isso que eu tenho aqui, é isso que eu compartilhei com vocês.
Então, quando eu falo lá no data center, eu estou falando de um computador que está lá na internet, que vai fazer essa função do web server para nós. Então, lá nesse web server, nós vimos que eu tenho um web server, que se eu colocar um arquivo HTML com JavaScript, ele manda esse arquivo para os internautas que fizerem o acesso a eles. E a mesma coisa vai acontecer para os arquivos que a gente colocar com a extensão PHP. Eu sempre gosto, em todas as minhas disciplinas, mostrar para vocês a documentação. Eu chamo de documentação do fabricante. Mas, no nosso caso aqui, o manual, pessoas de fora da organização do criador dessa. Tá. Deixa eu só ver aqui se você está gravando direitinho, né? Senão, a gente perde. Depois vocês não conseguem repetir. Não, acho que está tudo certo aqui com a gravação no Google Meet. Então, quando a gente fala de linguagem de programação PHP, qual é a melhor fonte de consulta? A melhor fonte de consulta é o site oficial php.net. Você vai encontrar milhares de outras fontes de consulta, mas a documentação oficial é essa, tá? Então aqui, ó, php.net, aqui na parte da documentação, eu tenho as documentações e a possibilidade de ver essa documentação online e em português do Brasil, ó. Aqui está, então, o manual de onde a gente consegue ter todas as informações técnicas a respeito dessa tecnologia. Ok? E aí eu vou pegar aqui, instalação e configuração, a gente não vai olhar. Por quê? Porque essa parte, ela já está pronta para mim. Quando eu contratei essa conta no data center, toda a instalação do PHP, configuração para ele funcionar, já está disponível. Inclusive, se eu vier aqui, no painel de controle que o data center me disponibiliza, ele me mostra até as configurações aqui, ó. Configurações do PHP, configuração, display errors, valor ativado, desativado. Além disso, ainda tem um outro negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu achar, né? Só preciso achar. Aqui, ó. Nos recursos extras, tem essa opção aqui, ó. Selecionar versão do PHP. Então, essa minha conta prof, eu tenho qual é a versão do PHP que eu quero que esteja ativa. Eu estou usando, nesse caso aqui, a versão 8.2. Mas você pode selecionar qual versão você deseja. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria muito que vocês já tivessem entendido essa lógica e conseguissem me dar uma resposta muito boa para essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Qual a importância de, numa conta do data center, onde eu vou colocar um software, um sistema web rodando, qual é a importância de eu ter a possibilidade de escolher qual a versão da linguagem de programação eu quero que funcione para aquela página, para aquele sistema? Qual a importância de ter isso aqui? Começamos muito bem, compatibilidade. Nós estamos entrando, então, no assunto que é compatibilidade da versão do software que você desenvolveu. Então, vamos lá. Como é que é o desenvolvimento de um software? Eu costumo brincar que toda vez que você desenvolve um software, você põe um filho no mundo. Por quê? Porque você vai ter que cuidar desse filho até a morte. Ou passar a responsabilidade de cuidar desse filho para outra pessoa. Ok? Qualquer software, enquanto
estiver sendo utilizado, precisará de um pai ou de uma mãe. Ou os dois, ou a família inteira. Por quê? Porque se é um software, esse software normalmente precisará de uma atenção para corrigir falhas ou de criar novas funcionalidades para esse software. Então, um software da sua primeira versão até a última vai precisar de pessoa responsável para corrigir falhas e, eventualmente, criar novas funcionalidades. Todo software. E corrigir falhas e criar novas funcionalidades, nós estamos falando do quê? Versão. Então, hoje, você vai desenvolver um software, um site, que é a mesma coisa, né? Só que, às vezes, quando a gente fala um software, pode ser um software que está instalado no computador e roda só no computador. Quando a gente fala um site, é um software também que está num lugar na internet que você acessa via browser, um sistema web, né? Então, a gente tem aí diversos tipos de software, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, não. Então, hoje, você vai fazer um software. Aí eu te pergunto, se eu te der a missão, você vai criar um software novo, do zero, usando a linguagem de programação PHP. Qual a versão você vai escolher para usar? A última, vírgula, a última versão estável. Eu não vou usar a última se ela for beta, se ela for beta teste, alfa, certo? Então vai desenvolver um novo sistema? Qual é a última versão dessa linguagem? A versão estável. Principalmente, e aí vai uma dica aqui de quem está nessa praia há mais de 30 anos. Não é a versão estável porque o fabricante falou que a versão está estável. Quantas colegas de profissão eu sei que já estão usando essa versão e está tudo legal? Porque o fabricante solta uma versão e fala assim, essa versão é estável. Teoricamente, o fabricante está te falando que ela é confiável. Mas eu sempre gosto de consultar os amigos que usam a mesma tecnologia e falar, cara, e aí, você já fez alguma coisa na versão do PHP 8.4? Cadê? Ó, 8.4. E aí, você já fez alguma coisa na versão 8.4? Tá rodando legal? Tá dando algum problema? Não, ele falou, não, já estou usando, tem 6 meses aqui no meu sistema, já migrei, já está tudo tranquilo. Então, beleza. Então, vou até aplicar aqui, ó. Ou seja, nessa minha conta prof aqui, ó, a versão corrente agora é 8.4. Pode acontecer de eu pegar um código PHP que eu fiz com a turma de 2023, 2024, e lá funcionava bonitinho. E a partir de agora pode não funcionar tão legal. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque a linguagem de programação PHP também é um software. E, eventualmente, quando o fabricante de software, seja do compilador, da linguagem de programação, seja qualquer um, pode ser que, quando você tem uma versão nova de um software, o que normalmente pode acontecer? Comandos que existiam podem ter sido descartados e desativados, não vão funcionar mais com essa versão do compilador, e coisas novas foram criadas. Isso é o natural de qualquer software. Corrige-se. Ou você descarta funcionalidades, ou, aliás, você pode fazer tudo isso. Né? Vou criar o software estava na versão 8, foi para a versão 9. O que mudou? Coisas deixaram de existir, coisas foram corrigidas e coisas novas foram criadas. Basicamente são essas 3 coisas, certo? Quem gosta de iPhone? Você estava lá no iPhone 10, você está no iPhone 35 agora. O que mudou? Coisas deixaram de existir, coisas foram corrigidas e coisas novas foram criadas. Então essa é a lógica de software. Quando a gente fala de software, é isso. Ok? Ah, mas aí quando eu fiz o meu sistema em PHP em 2022, eu usava lá uma função da linguagem que não tem no 8.4. O que vai acontecer? Só de eu ter feito isso aqui, ó, só de eu ter entrado aqui no... Cadê? Já até... Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Fechei porque não devia? Não. Só de ter entrado aqui na minha conta do data center
e trocar da versão atual do PHP para 8.4, coisa que eu fiz há 2, 3 anos atrás na versão 8, 8.1, eventualmente pode dar erro para o usuário. Porque a gente está falando de mudança de versão. Tá? Então, troca de versão não é uma coisa que você faz tão trivialmente igual eu fiz aqui, de selecionar a versão que eu quero e mandar atualizar. E ele fala, pronto. Porque quando ele fala isso aqui, ó, versão atual do PHP, a 8.4 é a versão corrente. A partir de agora, todas as páginas PHP que estão nesta minha conta, elas serão processadas pela versão 8.4 do compilador. E se o que eu fiz há 5 anos atrás, não essa versão atual, considera como erro ou desconhece porque foi desativado, vai começar a dar erro no meu sistema. Simples assim. Ok? Beleza. Então, além de ter todas essas possibilidades, ó, se a gente fosse estudar item por item disso aqui, nossa senhora, ainda tem uma aba de opções aqui, ó. Ok? Tá, então vamos voltar. Então vocês já sabem que no nosso painel de... Por que nós não vamos falar de instalação e configuração? Porque o data center me dá isso pronto. Mas provavelmente o professor Evandro ele tem uma disciplina lá que ele mostra instalação de... O que ele gosta? Drupal. E aí na instalação de Drupal, não sei se ele chega ao ponto de mostrar para vocês instalação de PHP, MySQL ou MariaDB. Então pode ser que ele entre em mais detalhes com vocês com relação a isso, tá? Eu não vou entrar porque a minha função aqui é o PHP em si, tá? O professor Evandro, nas disciplinas dele, ele mostra a instalação desses CMS lá, Drupal, etc. Então pode ser que ele entre em mais detalhes com relação a isso aqui. Show de bola. Então vamos voltar para o manual. Instalação e configuração, a gente não vai se preocupar por causa disso, tá? Referências da linguagem, isso é o que nos interessa muito. Referência de função, esses apêndices. Bom, então nós vamos concentrar a nossa disciplina nessa parte aqui, ó. Tá? Então a gente vai, nessa disciplina, concentrar os nossos esforços nas referências da linguagem. E na aula de hoje, a gente vai fazer só um exemplo com algumas coisas para a gente começar a entender como isso funciona. E daqui um pouquinho eu vou, quando eu terminar de fazer essas demonstrações do que eu quero para a aula de hoje, eu vou encerrar aqui, encerrar a gravação e deixar disponibilizado para que vocês possam repetir aí na conta de vocês, tá? A gente vai fazer essa disciplina exatamente como a gente faz as outras, como a gente fez as outras. Cada aula vai ter uma explicação, um código que eu vou fazer. Quando eu terminar, eu disponibilizo e vocês vão no restante da aula refazer esse mesmo exemplo na conta de vocês e deixar tudo pronto, porque vai ter alguém que vai conferir aí. Tá? Vamos ver aí, nós vamos achar um monitor, alguém ou eu mesmo olho, tá? Mas você tem que deixar até o final da aula aquela atividade pronta. Beleza, então eu vou pegar aqui na referência da linguagem. Dentro da referência da linguagem, nós temos esse conteúdo que nós vimos lá. Então, na referência da linguagem, nós vamos começar aqui na sintaxe básica. Tags PHP. Tá. Bom, vocês entenderam que aqui eu já expliquei, posso fechar, que aqui na página eu coloco um arquivo e quando nós colocamos HTML, esse conteúdo foi enviado para o browser do internauta. Agora, como o meu arquivo ele tem uma extensão .php, automaticamente o meu web server vai entender que antes de mandar esse arquivo para o browser do internauta, ele tem que passar os trechos desse arquivo, que são algoritmos PHP, ele tem que passar esses trechos para o... Eu vou até pegar a imagem aqui de novo, espera aí. Ele tem que passar... Eu vou ficar com esse arquivo aqui aberto, porque ó, eu vou precisar dele.
Tá. Então, agora, quando o web browser solicitar para o web server uma página, e essa página for .php, o web server fala assim, opa, antes de mandar o HTML output de volta para o browser, eu tenho que ver o trecho de algoritmo PHP e tenho que mandar ele lá para o compilador PHP fazer o processamento. O compilador PHP vai devolver informação, por isso que tem essa seta aqui, ó. Vamos acompanhar a seta para a gente entender o fluxo. O web browser faz o request page, pede a página para o web server. O web server vê que essa página é .php, pega o script e manda para o PHP, ó, run script, para ser executado, para ser processado aquele script PHP. Ele é processado pelo PHP, o PHP devolve para o web browser que repassa, desculpa, o PHP repassa para o web server a informação e o web server manda de volta para o browser. Nós já aprendemos que o browser de quem navega na internet, ele entende JavaScript, HTML, CSS. É isso que o browser entende. Então, quando a gente construir um algoritmo PHP, nós temos que lembrar que o resultado desse nosso algoritmo PHP será enviado para o browser do internauta. Então, nós temos que enviar HTML, JavaScript, CSS, se a gente quiser. A gente tem que enviar nas tecnologias que o browser entende para mostrar para o internauta, tá? Então, na minha página PHP, eu vou editar ela aqui, ó, eu estou na página p1.php. Como é que eu coloco o meu algoritmo PHP lá dentro, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Tem esse sinal aqui, que eu vou explicar do que é, e tem uns códigos aqui. Tá? Então, vou copiar esse pedaço aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui. Não vou copiar, não, vou digitar para explicar melhor. Então, na minha página PHP, os trechos de algoritmo PHP, eles deverão estar identificados da seguinte forma. Menor, interrogação, PHP. E, para terminar o trecho de algoritmo PHP, interrogação maior. Então, o conteúdo de um arquivo PHP, ele pode ter, apesar da extensão ser .php, eu posso misturar todas essas tecnologias que nós já estudamos. E aí eu vou fazer isso agora, porque aí vocês já vão ficar. Eu vou pegar uma página HTML que nós estudamos, naquelas páginas HTML de quando nós estudamos, ó. Página HTML básica. Vou vir aqui no meu arquivo p1.php e colar essa pagininha aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Aula 1 de PHP. Por enquanto, gente, aqui vocês estão vendo que é HTML. Isso aqui não é novidade para vocês, não. Aula 1 PHP. PHP. Ó. Isso aqui, vocês aprenderam que é a estrutura básica de uma página HTML, certo? Só que dentro dessa página, eu quero colocar um bloco de algoritmo PHP. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou até colocar um pedacinho aqui de um título. Vou copiar esse título aqui, ó. Vou pôr aqui, aqui, ó. Vou manter isso aqui, tá? Vamos aprender PHP. Traduzindo, vou salvar essa página aqui. Pronto, salvei. Eu tenho uma página que se chama p1.php, que está dentro da pasta LP2. Dentro desse arquivo p1.php, tem um trecho de código HTML, um trecho de código que eu especifiquei que vai ter algoritmo PHP, e depois essa página termina com mais informação HTML. HTML, o PHP vai ficar aqui, e aqui mais HTML. Como é que funciona isso, gente, para o web server?
O web server pega os blocos identificados dessa forma aqui, ó, manda para o PHP resolver, quando o PHP devolver a resposta, ele termina de montar a página. Então, o que o web server fala? Eu tenho que mandar o p1.php lá para o browser do internauta, mas dentro desse p1.php tem um pedacinho que eu tenho que dar para o PHP processar, e o que o PHP me devolver, eu coloco exatamente aqui nesse ponto, junto as coisas e mando lá para o internauta. Deixa eu fazer um primeiro exemplo para vocês entenderem. Então, eu vou já fazer isso com variável, tá? A gente já viu outras linguagens de programação, então eu já vou mandar ver aqui direto. Ó. Vou pegar aqui um exemplo com uma variável. Como é que eu faço variável em PHP? Variáveis. Olha, esse tempo aqui é legal. O que são variáveis? São variáveis que o conteúdo é variável. Uai, mas tem variável que o conteúdo é fixo? Tem, só que não chama variável, chama constante, né? Mas, tudo bem. Está aqui na documentação, vamos seguir assim. Então, eu tenho variável. Vou criar um exemplo aqui para a gente entender. Aqui dentro do bloco de programação, aqui dentro, gente, o que eu vou colocar aqui tem que respeitar as regras da linguagem de programação PHP. O que eu coloco aqui tem que respeitar as regras da tecnologia que eu usei. Se eu usei a tecnologia HTML, eu tenho que respeitar as regras dessa tecnologia. Mas quem processa, aonde que é feito o processamento e a interpretação do HTML? Lá no browser do internauta. Lá no web browser do internauta. Então, se tiver algum erro nesse código HTML, o browser do internauta que resolva lá com o seu usuário, o internauta. Agora, já no PHP, essa informação não vai aparecer lá no browser do internauta, a não ser que o PHP mande, tá? Então, vamos lá. Como é que cria uma variável em PHP? A variável em PHP, ela começa com $. Ó. $. Então, eu vou criar uma variável. Vou criar uma variável $salário. E essa variável começa com 0. Em PHP, todas as linhas de algoritmo terminam com ponto e vírgula, tá? Então, ó, criei uma variável salário aqui no PHP. Não, vamos no 0, também é sacanagem. Vamos botar um salário aqui. 5.680. Ó, salário de 5.680. Ok? Tá. Aí eu quero mostrar lá para o internauta qual é o salário, quanto que é 20% do salário. E qual que vamos considerar que vai ter um imposto, tá? Então, vou criar outra variável, imposto. Sabe? Vamos chamar de INSS, para ficar mais próximo da realidade. INSS é dando 12%, 14%. Ok? São variáveis, tá, gente? Numa situação real, obviamente, isso aqui pode estar armazenado no banco de dados, vai ter os cálculos mais complexos, mas a gente está aqui só no exemplo para a gente fazer nosso primeiro teste, para a gente ver o resultado disso. Então, eu quero mostrar para o internauta qual que é o salário, qual que é o salário líquido, qual que é quanto que desconta de INSS. Então, aqui, ó, é 14%, tá? 14% eu posso representar como ponto 14, tá certo? Ponto 14 significa 14%, ok? Se vocês não entenderem isso aqui, eu vou chamar a tia TT e mandar ela ensinar matemática de novo, hein? Ponto 14 é 14%, beleza? Legal. Como é que eu faço? Eu quero mandar essa informação para o internauta. Eu tenho que mandar no formato que ele entende. Como é que eu mando informação para o internauta? Eu posso usar um print ou posso usar echo. É exatamente a mesma coisa, tá? Aí você usa o que você gosta mais. Só que aqui, entre aspas, é a informação que eu vou mandar para o internauta. O internauta, ele entende. Como quem mostra a informação para ele é o web browser, eu tenho que conversar com ele em HTML. Então, eu vou mandar aqui, ó. Vou mandar assim, ó.
o seu salário, dois pontos, vai ser, e aí para ficar bonitinho em negrito, ó, vou botar uma tag HTML aqui, ó, B de negrito. Aí eu vou concatenar aqui, para ficar mais bonitinho ainda para o internauta, eu vou botar o sinal RW, que é dinheiro, né? Espaço. E agora eu vou concatenar o conteúdo da variável salário. Olha, essa construção que eu estou fazendo aqui é importante para que vocês entendam. Com eco, eu estou mandando uma informação lá para o browser do internauta. O que eu estou mandando? A palavra salário, a tag HTML B de negrito, né, de bold, R dólar, que é dinheiro, um espaço, fechou. Então, ele vai mandar isso aqui desse jeitinho que eu coloquei, entre aspas, lá para o browser do internauta. Na frente, ele vai concatenar o conteúdo da variável salário. Depois de concatenar o conteúdo da variável salário, eu ainda vou colocar aqui mais uma informação, que é o /B. Para ele fechar o negrito do salário. Eu ainda vou colocar aqui uma outra tag P. Lembra do P? Parágrafo. E esse parágrafo termina aqui. Pronto. Então, dentro do meu echo, que é um comando PHP, onde eu mando uma informação para o browser do internauta, eu estou juntando, concatenando coisas fixas que estão misturando texto com instrução HTML, o conteúdo de uma variável, e no PHP, juntar para concatenar, a gente usa ponto com esse cara aqui. Aqui eu já consigo fazer um teste, ó. Vou salvar isso e vou, pela primeira vez, abrir aqui a nossa página prof lp2/p1.php. Estou acessando o data center, dentro da pasta lp2, a página p1.php. Olha lá, ó. Vamos aprender PHP, que é isso aqui, ó. Depois tem a variável salário, tem isso aqui, e mandou mostrar isso. Olha lá, ó. Salário 5.680. Quer ver um detalhe interessante? Esse aqui é o arquivo, certo? Isso aqui apareceu para o internauta, certo? Porém, a grande diferença de quando eu programo PHP e de quando eu programo JavaScript. Eu vou até fazer isso de novo aqui. Eu vou abrir de novo esse jogo da velha. Esse jogo da velha, gente, ele tem um trecho de programação JavaScript, que o internauta consegue ver o código-fonte, que o internauta consegue ver, porque isso foi processado lá no browser do internauta. Uai, e esse cara aqui, ó, que eu tenho um trecho de programação PHP, quando eu mando ver o código da página, olha o que apareceu. Isso que é importante para você entender o que a gente está fazendo. Apareceu aqui, ó, aquilo que a gente mandou para o browser do internauta. Salário, 5.680. Uai, cadê a variável salário? Cadê a variável INSS? Por que que, ó, olha a diferença do que apareceu para o internauta do que está no nosso código. Uai, isso aqui não aparece para o internauta, não? Não. Por que que isso não aparece? Porque isso é um trecho de algoritmo de PHP que é processado lá no data center pelo web server, pelo compilador PHP, e só vem para o internauta o resultado do algoritmo. Então, vocês começam a perceber que o seu algoritmo PHP está protegido lá dentro da conta sua do data center. Ok? O internauta não tem acesso ao seu algoritmo PHP, diferentemente de um algoritmo JavaScript. Mas por que o internauta não tem acesso ao seu algoritmo PHP? Porque ele não é enviado para o browser do internauta. Ele é processado lá na sua conta do data center, ele é processado lá no web server pelo compilador PHP, que provavelmente está até na mesma máquina. E só vem para o browser o resultado disso.
Então, ó, só apareceu para mim aqui, ó, o valor do salário 5.680. Tá vendo? Por quê? Porque eu mandei para o browser do internauta com eco ou com print. Vou mandar mais informação. Vou usar o print agora. Que outra informação eu quero mostrar para o internauta? Vou abrir outro parágrafo. Vou colocar aqui, ó, a mensagem desconto INSS. E vou de novo. Não vou colocar itálico. Como é que faz itálico em HTML? Vocês lembram? É só colocar o I aqui. Vamos descobrir. Se não for, a gente descobre. Também vai ser um valor em dinheiro. Ponto. Bom, aqui entre parênteses, depois eu vou calcular o valor do INSS, tá? Vou só terminar aqui, ó. Para fechar esse HTML, eu vou ter que fechar o barra I, se realmente o barra I for itálico. Vou fechar o barra P de parágrafo e vou fechar minha linha de programação PHP com um ponto e vírgula. Então, nessa linha aqui, nesse print dentro do PHP, eu quero mandar uma mensagem para o internauta, que é, ó, o desconto do INSS, 2 pontos. Aqui agora vamos calcular quanto que é. O desconto do INSS é o salário vezes o INSS, que é a variável que tem o ponto 14. Ele vai pegar 5.680 e multiplicar por ponto 14 e vai dar os 14%, né? Vou salvar. E aí, quando eu vier na minha página aqui agora, ó, quando eu mandar atualizar a página, o que acontece? O meu browser solicita lá no data center novamente o conteúdo da página P1. Consequente, essa página P1 vai ser processada novamente. Então, ó, atualizar. Ó, acho que o itálico funcionou, né? Ó, não tá bonitinho itálico? Desconto INSS. 795,20. Da onde veio essa informação? Do meu algoritmo PHP, que fez um cálculo matemático onde ele multiplica a variável salário pela variável INSS. Ok? Consequentemente, agora, eu consigo, então, fazer um outro print para mostrar qual que é o salário líquido. Print. Ah, vamos simular um erro, porque vocês provavelmente vão passar muito por isso, e aí vocês precisam entender o que está acontecendo, né? Ó, escrevi print errado de propósito, tá? Eu agora quero mostrar em uma outra linha, em um outro parágrafo, o salário líquido. E aí eu vou mostrar em HTML de novo, vou pôr em negrito. R dólar. E aqui nós vamos dar um jeito de calcular esse salário líquido, tá? E aí depois, no final, eu vou colocar, terminando o negrito, terminando o parágrafo, e ponto e vírgula para fechar a linha de programação PHP. Bom, para mim calcular o salário líquido, é só eu pegar o salário, esse simples, né? E subtrair do INSS, que é calculado salário vezes. Aqui eu também não preciso explicar, porque é matemática básica. Primeiro ele faz a multiplicação, calcula os percentual do INSS sobre o salário, e disso ele vai subtrair do salário e vai mostrar isso, né? Vou salvar. E olha que vida ingrata essa aqui. Isso aqui é importante demais, gente. Pelo amor de Deus. Aprende isso aqui, porque senão você vai sofrer muito quando você for criar os seus códigos. Quando dá um erro no meu algoritmo PHP, eu preciso achar onde está o erro. E olha o que acontece quando tem um erro. Essa página não está funcionando? Ai, meu Deus, se eu mandar exibir o código-fonte, quando você faz JavaScript, ixi, ó, o código não tem nada, erro 500. Ah, e onde eu vejo erro? Vocês provavelmente em Java, vocês aprenderam muito que a informação que o compilador te dá ajuda muito você a achar o pepino. O Java fala para você, ó, linha 13. Eu não entendi essa parte. Nossa, você já vai lá na raiz do problema. E aqui, como é que eu faço? Então,
Agora que você vai entender como é que você acha o problema desse cara aqui, ó. Ai, meu Deus, como é que eu olho aqui? Eu vou ficar procurando na minha página inteirinha onde está o erro. O compilador PHP também vai te falar onde está o problema. Mas para onde ele manda essa informação? Ele manda para cá, ó. Você vai lá na sua página, no seu painel de controle. E aqui embaixo, em algum lugar que eu vou lembrar onde é, acho que é aqui, ó. Estatísticas e log da conta. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Então, recapitulando. Você está lá no seu painel de controle. Você vai no sistema e arquivos, ó, estatísticas e logs da conta. Beleza. Aí, eu estou aqui no meu prof.sqlweb.com.br, tem esse logs de erros. Ah, eu quero ver só as últimas 8 linhas. Tá aí, as últimas 8 linhas. Tá aqui, ó. Só que eu prefiro usar esse how aqui, ó, que ele mostra aqui para mim, tá vendo? Essa mensagem que tá aqui é a mensagem que tá aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Só que eu prefiro ver assim. E aí, olha só, agora você está tendo uma mensagem que é uma mensagem do compilador. Então, se eu olhar aqui, ó, isso aqui, todos esses 2 erros aconteceram hoje, só que esse aqui foi às 7 da manhã, 7h30 da manhã, aconteceu algum problema aqui nessa conta. Agora, no dia 9, às 15h39, que é agora que a gente está usando, né? Também teve um erro, foi um erro fatal, um erro de sintaxe, aspas. Aí ele está me falando aqui que é lá na linha 17, ó. Arquivo p1.php, linha 17, ele não entendeu muito esse troço aqui, ó. E aí, obviamente, você volta lá na linha 17 do seu algoritmo, ó, linha 17, tá vendo aqui, ó, nosso print escrito errado, aí eu escrevo o print certo, dou um salvar, e agora se eu mandar processar a página que estava bugadona, que eu fechei sem querer, meu Deus, fechei, hein? Abri de novo. Prof. LP2, perguntar aqui. Opa! Agora minha página processou. 5.680, 795,20, que é o INSS, então dá um salário líquido de 4.884,80. Ok? Bom, hoje chega, porque eu estou com a gargantinha já meio dolorida aqui, então como é que vai funcionar agora? Eu já vou encerrar a gravação, assim que a gravação estiver pronta, eu vou criar uma playlist no YouTube para essa disciplina, vou botar o videozinho da aula de hoje lá e vou mandar o link no grupo, tá? Mas, para facilitar para vocês, porque isso demora um pouquinho, para que vocês já possam fazer essa atividade de hoje, façam um print aí dessa tela, para que vocês vejam o arquivo p1.php, que é o que vocês devem criar na conta de vocês hoje. Então, criem lá uma pasta também no data center, na conta de vocês. Crie a pasta LP2, tá? E aí, vocês vão fazer esse código. Quem não está com dificuldade aí, de repente o colega manda o print depois, tá? Pode compartilhar os prints aí para... Na sua área do seu usuário que eu te mandei, você também tem um painel de controle, você vai abrir o gerenciador de arquivos, criar a pasta LP2 no mesmo lugar, certo? E aí vocês vão digitar esse código, digita esse código, salva e testa exatamente como eu fiz. Quando terminar, vocês vão avisar que terminou, eu vou conferir aqui e vou anotar que vocês fizeram essa atividade, certo? Eu estou tentando ver se eu consigo ressuscitar um edital com as vagas que sobraram ali para pegar mais monitor. Acho que o nosso único, você entrou como monitora de apoio aos novatos que estão lá, hein? Nossa, vai ter que carregar aqueles 24 alunos lá, tudo na... Aliás, nós não te apresentamos, hein? Vou chamar o professor Willi para ir lá te apresentar. Voluntário? Tá eleita?
Ela vai olhar as atividades de Leco 2. Cara, era uma pergunta. Você podem apresentar para ela, você anota na lista para mim quem fez a atividade P1, tá? Vou usar uma estágio bem legal depois. Hã? Vou usar uma estágio bem legal depois. Não, certeza. Você vai pôr no seu currículo que eu fui monitora da disciplina de linguagem 2, que é PHP. Muito bom, na hora de... Fizeram o print aí? Beleza. Já tiraram aqui? Eu vou encerrar a gravação aqui. Aí eu vejo nas aulas, vocês fizeram? Como é? Só um segundinho, deixa eu encerrar a gravação aqui, eu já respondo essas dúvidas. Cadê, gente? Cadê a... gravação, stop.